Bom dia a todos. Hoje nós iremos fazer o nosso último estudo, sobre a liderança de Moisés. Nós iremos falar sobre o último cântico de Moisés. E antes, eu quero só falar que antes deles entrar na Terra Prometida, Moisés leu os 10 mandamentos para todos e explicou como que tinha que ser, as leis de Deus. E ele sabia que ele não ia entrar, porque Deus já tinha avisado ele que ele não ia entrar na Terra Prometida, E ele estava ciente disso. É triste, Mas a gente não conhece as coisas de Deus, Mas acho que ele gostaria de ter entrado. Vocês também não concordam comigo? Nós vamos ver o último cântico de Moisés, Deuteronômio 32. É meio compridinho, nós vamos ler só uma parte, depois vocês continuem, tá? Lendo na casa de vocês para ver. Vale a pena, viu, gente? Último cântico. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja minha doutrina como a chuva, destila o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo é, o reto é. Corromperam-se contra ele, seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Que a geração que estava entrando para a Terra Prometida, eles eram muito rebelde, viu, gente? 40 anos, eles não aprenderam muita coisa, E continua até hoje, Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e ele te dirão. Quanto ao Altíssimo, distribua as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão um dos outros, pois os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-a na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estenda suas asas, torna-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite dura pederneira, manteigas de vaca e leite de rebanho com as gorduras dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura de flor de trigo. Bebeste o sangue de uvas, o vinho puro. Engordando-se Jejurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, de gordura te cobriste, deixou, ó Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Ele estava muito bem alimentado, todos estavam muito, até gordo, até demais no deserto, E mesmo assim eles não se humilharam a Deus. Com deuses estranhos o provocaram, a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram ao diabo, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, ou Deus que eles mesmos inventavam. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e esquecimento puseste a Deus que te formou. Muita gente esquece
de Deus, né, gente? Não, nem lembra de Deus, zomba de Deus. Nós estamos vendo isso no carnaval, né? Zombam de Deus. O que vendo o Senhor os desprezou, provocando a ira contra os seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são gerações de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Azeiros me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei, azeiros com as quais não são povos, com nação louca, os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até a mais profundo do inferno, e consumirá a terra com as suas novidades, e abrasará os fundamentos do monte. Olha, quando Deus se ira, sai de baixo, hein, gente? Porque não tem escapatória. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardentes peçonhosas de serpentes de pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de mama como os homens de cães. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, farei cessar a sua memória dentre os homens. Aqui eu vou parar aqui porque é muito comprido, eu vou parar na página 26, aí no versículo 26, aí vocês continuem, tá? Deixa eu ver até onde ele vai. Aqui está falando o que Deus pretendia fazer com eles, viu, gente? É muito sério isso aqui, é bom até a gente ler tudo depois, tá? Que as pessoas brincam muito com as coisas de Deus, vai brincando, e Deus está vendo, Deus não está dormindo, viu, gente? Deus está sempre acordado. Que notícia boa, agora nós vamos para a parte mais amena. Que notícia boa, encorajadora para Josué, que precisava liderar seus soldados contra os ímpios, nações estabelecidas na terra prometida. Que eles eram uma nação ímpia, viu, gente? Deus ali está falando, vocês vê, né? 40 anos não mudaram. Eles eram terríveis. Mas Deus já tinha prometido que, já que eles não iam mudar por bem, eles iam mudar por mal, né? Uma vez que Deus prometeu ajudá-los a vencer todas as batalhas, Josué não tinha nada a temer. Nossas batalhas podem não serem contra o exército dos ímpios, mas são tão reais quanto os de Josué. Nós não estamos numa guerra, né? Mas a nossa batalha é verdadeira também. Nós temos batalha todo dia, né? Quer estejamos resistindo às tentações ou combatendo o medo. Deus promete lutar ao nosso lado e por nós enquanto obedecermos, que ali eles estavam em desobediência total. Deus havia deixado claro que Moisés não entraria na terra prometida. Mandou que Moisés comissionasse Josué como novo líder e o encorajasse nessa nova função, que Josué entraria na terra prometida. Moisés praticamente, né, morreu na porta da entrada da terra prometida. Esse é um bom exemplo para as igrejas que eventualmente precisam substituir seus líderes. Os bons condutores preparam seu povo para que tudo possa correr bem em sua ausência, descobrindo pessoas com potencial para a liderança, provendo o treinamento necessário e buscando formas de encorajá-la. Eles presenciam pessoalmente o poder de Deus. Tem gente que fala, se eu sair, isso aqui vai fechar. Se eu sair, nossa, né? E não dão... Aí acha que se ele sair, tudo vai fechar e nada vai acontecer mais, né? Porque ele saiu, acabou. Isso é errado. A gente tem que deixar as pessoas continuar. Não era motivo de desculpa para adorar qualquer coisa, senão o verdadeiro Deus. Deus, ele é um fogo consumidor,
Por ser perfeito, ele odeia o pecado, não aceita os que pratica. O pecado de Moisés o impediu de entrar na terra prometida. E ele nem tinha pecado tanto assim, gente. Olha, ele só reclamou um pouquinho do povo que ele estava levando, né? Nenhum sacrifício pode mudar esse veredito. O pecado nos impede de entrar na presença de Deus, mas Jesus pagou preço por nossos pecados e garantiu-nos absolvição por meio da sua morte. Confiar em Jesus o salvará da ira de Deus e permitirá que você inicie um relacionamento perfeito com Ele, né? Ainda que Moisés fosse um líder bastante influente, nem por isso ele deixou se dominar. Quando falamos de gestão, imediatamente associamos a uma posição de autoridade, né? E enquanto líder de todo o povo de Israel, supervisionar os demais homens, que encarregou o grupo, Moisés demonstrou sábio e paciente. Antes de dividir o povo, né? Ele orava, pedia para Deus dar sabedoria para ele conduzir esse povo rebelde, né? Porque era uma missão difícil, gente. Não é fácil você conduzir um povo rebelde que Deus manda você fazer. Então, nós vamos agradecer a Deus por essa semana maravilhosa de muito estudo, muito ensino, né? Para mim, eu acho que foi. Para vocês também, eu espero que tenha sido, tá? E nós iremos continuar aquela oração de renúncia, tá? De renúncia, que nós realmente somos um povo rebelde também, né, gente? Nós não somos melhor do que aqueles que estavam no deserto, não, viu? Eu acho que nós somos até um pouquinho pior. Então, põe a mão no coração, vamos pedir para Deus, né? Que Deus nos liberta de todo nossos traumas, nossas doenças, né? Você fala seu nome, fala assim: eu, fulano, eu corto, renuncio a todo espírito de insônia, agitação, a todo espírito de aborto, homicídio, todo espírito de desequilíbrio mental, psicológico, todo de autodestruição e não aceitação da minha história, dos meus erros, dos meus fracassos. Eu corto e renuncio a todo e qualquer espírito de medo, medo do Satanás, medo de amar, de ser amado, medo do ridículo, da autoridade, do futuro, de doença, medo de pandemia. Eu corto e renuncio a todo medo de animais, tempestade, medo de acidente, de assalto. Que Deus abençoe a minha vida, abençoe a minha família, coloca o seu exército de anjo acampado no meu serviço, no meu emprego, abençoe os alunos da escola, Senhor Deus, coloca o seu exército de anjo dentro das escolas em São Paulo, Senhor, para que nenhum ataque do inimigo possa entrar dentro daquelas escolas, Senhor, que o Senhor vai abençoando a vida de todos que estão orando comigo, aqueles que estão com o seu currículo na mão, com a sua carteira de trabalho, que está precisando urgente de uma porta aberta, Senhor, que o Senhor abre essa semana essa porta para essa pessoa, Senhor, que o Senhor faça o impossível na vida dela, Senhor, aqueles que estão esperando uma resposta, Senhor, do médico, Senhor amado, em relação a uma doença, que o Senhor passe na frente, Senhor. Entra com o seu exército de anjos, Senhor, dentro dos hospitais, da UTI, da CTI, onde está internada essas crianças com câncer, Senhor, que o Senhor vai lavando o sangue delas com a gota do teu sangue precioso, que o Senhor faça um mover muito grande, meu Pai, que o Senhor entra, Senhor amado, no STF, que o Senhor entra na Câmara dos Deputados, no Senado, que o Senhor possa enviar seu batalhão de anjos lá dentro, porque nós precisamos urgente, Senhor, de soluções nesse país, Senhor, que o Senhor quebra a cabeça da serpente, Senhor, que o Senhor faça um grande mover nesse país, Senhor, que o Senhor vai abençoando o nosso presidente, Senhor, que o Senhor abençoe a todos nesse país, Senhor, que o Senhor
Acabe com todas as perseguições malignas que tem nesse país, Senhor. Em nome de Jesus e no poder de Deus, que o Senhor vai derrubando por terra, Senhor, toda emboscada, todo mal, todo ataque do inimigo, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser, tá? E agradeço muito por você ter me ouvido. Você deixa o joinha, vocês compartilham e se inscrevam no canal, tá bom? E obrigado. E vamos em frente, viu, gente? Não desista, hein? Não desista dos seus sonhos, tá?